Agora dando uma olhadinha no artigo 27, que diz o seguinte: antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Qualquer pessoa que já considerou minimamente o Código de Trânsito brasileiro sabe que ele responsabiliza o condutor pelas infrações de atos praticados na direção do veículo. Está lá no artigo 257, no parágrafo 3º. E ao proprietário cabe a responsabilidade por infrações referente à regularização e preenchimento de algumas formalidades e condições exigidas para o trânsito, no caso, do veículo, conforme o parágrafo 2º do mesmo artigo, do 257. A lei não sai responsabilizando as pessoas a erro, não. Ela entende que o infrator tem responsabilidade na qualidade de condutor quando for ações. Exemplo, se você foi pego conduzindo um veículo que não preencheu alguma formalidade de responsabilidade do proprietário e você não seja o proprietário, quem será punido é o proprietário. Porém, o proprietário não pode ser punido por ações referentes ao condutor do veículo. Caso ele empreste, por exemplo, o seu veículo para o seu filho. Seu filho avança um sinal de trânsito. O proprietário não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então a lei ela consegue separar infrações para condutor somente quando forem ações praticadas na direção. Infração para o proprietário quando forem responsabilidades que cabem ao proprietário. Tudo bem? Entendido assim? Só que eu estou destacando aí o artigo 27, ele está dizendo de forma bem clara que o condutor também tem obrigações quanto às condições dos equipamentos de uso obrigatório. Então, embora a gente entenda lá o artigo 257 separando, ações do condutor e responsabilidades do proprietário, temos aqui no artigo 27, de forma bem clara, que o condutor também tem obrigações quanto às condições de equipamentos de uso obrigatório, bem como condições mínimas de segurança, ou seja, condições necessárias para a circulação do veículo em via pública. Temos, por exemplo, o artigo 230. Conduzir o veículo, no inciso 9º, diz, sem equipamento obrigatório, ou estando este ineficiente ou inoperante. Dá uma olhadinha na imagem ao lado. Olha o retrovisor do nosso amigo aí. Poderia o proprietário desse veículo incorrer no artigo 230, nesse inciso 9º? Que tal o inciso 10º? Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Nesse caso, infração grave, com multa e 5 pontos na carteira. Ainda no artigo 230, conduzir o veículo, o inciso 22, que diz, com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. O condutor ou proprietário que não se responsabiliza lá pelas condições de luminosidade, lembrando que as lâmpadas, o sistema de iluminação do veículo, é fundamental para a comunicação no trânsito, uma vez que elas informam se o condutor está vindo em sentido contrário, se ele está seguindo no sentido do observador, indicando o que o condutor vai fazer, se ele vai parar, se ele vai sair, se ele vai virar, se ele vai entrar na vaga. Então, o sistema de iluminação faz parte da segurança do veículo, portanto, deve estar impecável. Não é porque o seu veículo foi fabricado nos anos 80, nos anos 90, que ele não deva cumprir exigências mínimas de segurança. Agora, aqui nessa parte B do artigo 27, ele fala, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino.
Bom, você pode não concordar comigo, mas quando a lei, nessa parte aí, diz, no artigo 27, eu sempre penso que o indicador de combustível, embora não esteja listado como sendo um equipamento de uso obrigatório, o que faria entrar no conjunto de itens a serem observados, né, para circulação, se ele fosse um equipamento de uso obrigatório, ele estaria lá entre os itens, né? Se eu não me engano, são 29 itens. Seu mau funcionamento, pense, o mau funcionamento do equipamento marcador de combustível poderia comprometer a constatação de quantidade de combustível, o que implicaria numa infração do artigo 230. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 18, em mau estado de conservação. Embora a imagem está mostrando ali a lanterna quebrada e tudo mais, pensa, se o marcador de combustível estiver com defeito, ele não poderia incorrer no artigo 230 também, uma vez que, enfim, inoperante, ele não comprometeria a observação da quantidade de combustível para que você possa chegar no local? Então, trago essa reflexão para você. Além do que nós temos especificamente, né, o artigo 180, que fala ter o seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média. Então, se o seu veículo foi encontrado na via porque acabou o combustível, você não apercebeu lá a quantidade de combustível, não tinha dinheiro para colocar combustível, teve o veículo na via imobilizado. Tá lá, tendo que se virar agora para arrumar aí uma PET, para arrumar um galão, para arrumar combustível para sair da via. Você tem uma infração específica. Porém, se o seu veículo foi imobilizado ali por falta de combustível, porque você não tem ciência da quantidade de combustível, porque o marcador de combustível está com defeito, você também poderia incorrer no 230, que diz que o veículo está em mau estado de conservação. Caso seja infração média, 4 pontos e multa. Bom, estou deixando para vocês aqui a resolução número 14 de 1998, que estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de veículos em circulação e algumas providências. Por que eu estou deixando isso aqui? Porque eu acho importante que todos os candidatos à habilitação tenham uma noção exata de quais são os itens obrigatórios. Porque se ouve falar de muita coisa, mas muitas das vezes a pessoa não tem ciência do que é exatamente. Então eu vou deixar essa lista, você pausa o vídeo, leia com calma cada um dos itens para você ter ciência, porque o mau funcionamento ou a ausência dos equipamentos que você vai ler agora implica em infração de trânsito. Agora, pensa que não é só uma questão de infração. Você não está cumprindo com seu dever de cidadão. E mais, a falta desses itens, eles não são obrigatórios porque é um capricho da lei, não. É porque a ausência ou mau funcionamento desses itens pode custar muito caro. Não uma multa, pode custar a sua vida. Então leia aí o artigo 1º comigo e depois você lê sozinho, item por item. Artigo 1º. Para circular em vias públicas, os veículos devem estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições de funcionamento. No caso do inciso 1º, veículos automotores e ônibus elétricos. Nós vimos nesse artigo 27 que a lei defende que todas as vezes que o veículo for circular em via, o condutor deve verificar antes a presença e as condições de uso de todos os itens obrigatórios. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. É necessário ou um exagero? Diz aí nos comentários o que você acha sobre a lei ser tão rigorosa nesse caso de itens obrigatórios para a segurança. Gostaria de ouvir você.